Então, muito boa noite a todos. Mais uma terça-feira em que a gente se reúne. Hoje é a segunda terça-feira do mês de outubro. E nesse dia, que é a segunda terça-feira, nós temos o tratamento espiritual. O que é esse tratamento espiritual? É o momento em que a nossa equipe, vamos chamar, de amigos invisíveis, se reúne e eles todos juntos vão cuidar não só da gente, por conta da nossa energia, mas também daquelas energias que eventualmente estejam ao nosso lado. E essas energias, elas recebem a autorização de adentrar ao centro e muitas vezes elas recebem a autorização de se manifestarem através dos médiuns. Tá? Acontece que a gente tem que em muitos outros lugares, é o nome comum que se dá, a obsessores. Mas a gente entende que o obsessor ficou sempre atrelado a algo mais negativo, sabe? Alguém que está querendo o nosso mal. Tem isso? Tem. Inclusive, pessoas, eu chamo de pessoas, os espíritos encarnados também. Nós somos espíritos encarnados, pessoas encarnadas, tá? Então, há pessoas que estão desencarnadas e que equivocadamente querem fazer elas próprias a justiça. Então, a gente, em algum momento, não foi uma pessoa legal. A gente pensa assim, mas eu sou uma pessoa tão legal, eu procuro viver tão bem. Nessa encarnação. Que bom que a gente procura fazer as coisas boas. Mas nem sempre nós somos assim. Às vezes nós já fomos muito ruins, né? Enfim, há pessoas que ficaram magoadas com atitudes nossas. Há pessoas que a gente já fez muito mal, realmente. E elas acham que, de alguma forma, danando a vida da gente, elas vão se sentir bem. Mas, na verdade, é um equívoco. Então, nós tivemos, inclusive, orientação dos mentores da casa, em especial do mentor, que chama-se Heitor. Ele diz, essas pessoas nós chamamos de nossos amigos ou nossos irmãos perdidos na ignorância. Porque é disso que se trata. A ignorância de que não cabe a cada um de nós a fazer justiça pelas próprias mãos. Tá? Então, é um trabalho em que a equipe espiritual vai utilizar-se dos médiuns para poder dar passagem para essas pessoas e elas poderem se manifestar. Muitas aceitam ajuda, outras não, mas os trabalhadores estamos aqui só para poder ser instrumentos. E cada uma das pessoas que vai passar na salinha não vai presenciar essa manifestação, porque não é a mais adequada. É assim que se trabalha, tá? Então, basicamente é isso o tratamento. O tratamento é espiritual nesse sentido, de acolhimento a quem se manifesta e também energeticamente de cada um de nós que estamos aqui. Por isso é o tratamento espiritual nas segundas e quartas, terças-feiras de cada mês. Né? E hoje nós vamos ter uma apresentação feita pela Alexandre. E antes de a gente começar, a gente vai fazer a nossa prece. Tá bom? Então, eu peço a cada um. Volte-se com muita atenção. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai, Mestre Jesus. Pedimos que nos abençoe, que nos envolva em paz, que nos ajude a fazer o que for melhor dentro do nosso alcance. Que nos ajude a sermos todos instrumentos. Instrumentos do bem, instrumentos dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus que estamos aqui. Agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos pelo lar que temos, pela saúde, pelo alimento. Agradecemos por todas as condições de que dispomos. Pedimos por força, por coragem, por fortalecimento da nossa fé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para poder assim, discutir e conversar um pouco, né, sobre as lições de Jesus, né, com as espiritismo, né? A gente é uma casa cristã, então, assim, muitos de nós aqui vêm de outras religiões, não tem formação espírita, ou não veio de um lar espírita, né? Mas a gente vem aqui conversar é sempre sobre Jesus, né? É sempre sobre o Evangelho, né? Não importa a religião que a pessoa participe, o que a gente veio conversar, o que orienta a gente aqui é a prática do bem, né? É a prática de uma moral, né? Que é aquela que Jesus veio trazer para a gente, né? É como a gente entender como o nosso comportamento afeta a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Enquanto ela está se preparando, desculpe, eu perguntei, te pedindo a gentileza, enquanto ela está preparando o microfone, fala um pouquinho mais alto, né, Tá. acaba no capitão, para quem está em casa. Tá bom? Então, o que acontece, né? Aqui, assim, cada dia da semana, né, cada semana do mês, é realizado um tipo de trabalho, né? E, assim, a Casa Espírita ela tem um funcionamento que é próprio, né? E, assim, o que a gente procura resgatar, eu imagino que seja, assim, o que era o cristianismo no princípio dele, tá? O que Jesus veio fazer? Ele ensinava o comportamento dele, ensinava a moral que ele veio trazer para a gente, ele curava as pessoas, ele orientava, ele acolhia, não é? E dentro desse trabalho que ele realizava, era muito comum essa questão da cura através da imposição das mãos, não é? Então, essa transmissão de energia que ele fazia, né? Então, Jesus tinha um magnetismo muito grande, né? Tem uma passagem do Evangelho que é muito bonita, né? Que ele fala assim, olha, tinha uma mulher que estava doente e foi procurar ele, né? E assim, tinha muita gente querendo ver Jesus, porque ele era uma pessoa muito disputada, né? E ela tinha um sangramento, né? E assim, a mulher naquela época, quando sangrava, ela era considerada impura, né? E então ela tinha que se esconder naquele período do mês dela, né? A semana do mês. Então, ela não podia ser tocada, né? E ela estava aflita para poder receber o auxílio de Jesus. E o que ele faz? Ela faz? Ela toca nele, né? Porque, assim, não estavam deixando ele falar, ela não estava tendo a oportunidade de falar com ele. E ela fala, e o que Jesus fala? Fala, alguém me tocou, e eu sei disso porque de mim saiu virtude, né? E a mulher, ao mesmo tempo, falou assim, falou, poxa, eu me senti curada agora, né? Então, o que foi isso? Foi uma transmissão de energia. Foi o magnetismo que Jesus tinha num grau imenso que ele conseguiu atingir aquela pessoa. Cada um de nós tem esse magnetismo próprio. E o que esse magnetismo é? Ele é reflexo. Alô? Me ouvindo? Dri, você consegue me ouvir aí? Melhorou o som? Glória, vocês estão ouvindo? Ouvindo?
Alô, alô, alô. Tá, ó, quando a gente fala o microfonezinho lá do centro, o ícone do microfone aparece. Tá, eu vi. Então. Agora eu me perdi. Deixa eu ver onde a gente estava. Então, assim, ó, quando. Então, quando. Ah, de onde vem esse magnetismo? Jesus era uma pessoa extremamente assim, boa, pura, não é? E ele transmitia aquilo para as pessoas. Então, o magnetismo dele era uma coisa assim, famosa, conhecida, né? Cada um de nós também tem isso. E da onde vem isso daí? Assim, cada um de nós vibra ou transmite aquilo que tem dentro de si, tá? O que que a gente tem dentro de si? Cada um de nós irradia isso. E a gente é capaz de influir no estado mental, no estado emocional da pessoa que está próxima da gente e do ambiente que a gente vive. Então, quando a gente chega numa casa religiosa, como aqui no centro, acho que tenho certeza que todo mundo, às vezes, assim, pô, relaxa. Tem gente que boceja bastante. Você acaba se sentindo bem. Isso vale para qualquer lugar em que você tenha manifeste uma fé sincera, esteja procurando um contato com a espiritualidade superior, tá? Essa vibração é típica da casa. Por quê? Porque aqui existem bons espíritos, existem os anjinhos da guarda, existem os mentores. Cada um chama de acordo com a religião que professa, que estão aqui para auxiliar a gente, tá? E essa energia a gente acaba recebendo. A gente dá a nossa e a gente recebe também. Como está todo mundo aqui hermanado numa situação, num pensamento de poder receber algo de bom, receber um auxílio do alto, a gente assim, a energia da casa ela é boa, né? E isso vale para qualquer lugar. Então assim, o que que acontece aqui na casa espírita, tá? Assim, a gente tem essa emanação natural de cada um de nós, esse magnetismo pessoal, mas isso também é potencializado pelos nossos orientadores aqui, pelos nossos protetores espirituais, tá? De que forma? Na forma do passe, tá? Então, todo mundo que chegou aqui recebeu o passe, né? Então, você vê, o que que é o passe? O passe é uma reposição das energias vitais que ela é feita pela espiritualidade, tá? Então, a gente vem aqui e recebe essa energia, tá? Essa energia ela vai atuar sobre o corpo perispiritual, que é um envoltório intermediário entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o corpo físico, tá? Quando a gente vem aqui à procura de uma melhora física, o que que acontece? Essa melhora, ela acontece de uma forma indireta, porque o perispírito, ele sara o corpo espiritual, é atendido e essa melhora se reflete no corpo físico. O nosso corpo físico, ele está aqui para a gente conseguir viver as experiências que a gente precisa viver, tá? E ele funciona como uma barreira, tá? Toda vez que a gente tem um pensamento desarmonioso, isso afeta a nossa saúde. Eu imagino que isso não seja segredo para ninguém, né? Assim, olha, a gente quando está nervoso, está irritado, está magoado, isso vai afeta o quê? O nosso estômago, afeta a nossa saúde. A gente fala, poxa, eu não tô, sabe, ó, eu tô com um nó na garganta, parece que eu não tô digerindo a comida, né? Por quê? Você tá tenso, tá nervoso, tá preocupado, não dorme bem, né? Então, toda a desarmonia da mente, ela vai se refletir no corpo, tá? Ela vai primeiro refletir no espírito e depois no corpo. Então, o corpo ele serve como anteparo. Quando o corpo adoece, é porque o espírito já está desequilibrado faz tempo. Então, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? A gente procurar entender qual que tem que ser o nosso padrão de pensamento e de sentimento para poder manter a saúde do nosso corpo físico. Na semana passada, a Sabrina estava aqui falando sobre tratamento espiritual, né, sobre a questão da saúde, né? E você vê o que que é a saúde, não é? Não é o bem-estar físico, emocional e espiritual, tá? Então, assim, o que que a gente tem que tentar fazer? Para a gente poder manter essa saúde do corpo físico, a gente tem que poder aprender a pensar e sentir de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável. A gente vem aqui, acho que a gente usa a religião, a gente usa a filosofia, né? A gente vem aqui conversar
para aprender a ser mais feliz, para aprender a ser mais equilibrado. Quem que veio ensinar a gente a se comportar assim? Jesus. Então vocês percebem que assim, não importa a escola religiosa em que a gente esteja, o templo religioso, a casa que a gente esteja, a base é a mesma, tá? É a gente aprender um padrão de comportamento que Jesus veio ensinar para a gente, que é o amor, né? O amor cura, o amor transforma, tá? O amor une. Então, o que que acontece? Quando a gente vem tomar o passe aqui, né? é, assim, a gente vê normalmente alguém impondo a mão sobre a pessoa, né? A gente vê essa situação, né? A gente fala, poxa, é um encarnado, né? É um médium que está dando o passe, mas o médium não faz, o médium faz muito pouco. Por quê? A gente dá para tenta transmitir essa energia, aquilo que a gente tenta dar o nosso melhor. Mas quem faz isso de verdade é a espiritualidade. A gente só canaliza por quê? Porque todos nós somos pessoas ainda em fase de aprendizado. A gente veio aqui para aprender a amar. A gente veio aqui para aprender a se comportar. Quando a gente faz esse tipo de atitude e fala assim, poxa, Deus te abençoe, que você receba as energias que vêm do alto, que você consiga ser atendido naquilo que você precisa, que seu corpo se restabeleça, que a tua saúde se equilibre, que os seus sentimentos, né, se pacifiquem, isso é muito pouco daquilo que a gente pode fazer. A gente está fazendo, na verdade, o nosso exercício de aprendizado. Porque quem faz realmente o trabalho todo é a espiritualidade. Então, assim, você tem uma equipe de encarnado e uma equipe desencarnado trabalhando. E por que que isso acontece dessa forma? Você fala, poxa vida, então não pode ser, então, a gente pedir só para Jesus ou só para Deus e a gente dispensar o concurso do médium? Pode. Pode acontecer. Mas por que que a gente trabalha em equipe, tá? Porque é da lei de Deus que a gente aprenda a cooperar uns com os outros. Porque é dessa cooperação harmoniosa, né, dessa convivência que vão nascer os laços que vão se transformar em amor. Isso é o princípio da família, né? Toda vez que a gente trabalha junto com alguém, a gente cria vínculo, tá? A gente cria vínculo. Não é na família que a gente vive junto, sofre junto, sorri, chora, né? E aí, a gente tem sempre alguém difícil na família. Ou é o marido, ou é o filho, ou é um irmão, né? Ou é a sogra, né? E aí, o que que a gente faz? Pois é, né? A sogra é piada fácil, né? E aí, o que que acontece, né? É... Assim, a gente convive, a gente passa dificuldade, precisa um do outro. E ajudando um ou outro, a gente acaba desfazendo aquelas antipatias que a gente de repente nutria. É por isso que a família é um instituto tão importante. É por isso que para você consertar a sociedade, a gente precisa arrumar os núcleos familiares. Tudo começa na família. Isso se reproduz aqui. O que que a gente é aqui? Olha só o que que Jesus fez, né? Acho que a religião ela tem um negócio que assim, ela é bonita no sentido do seguinte: a gente chamar o nosso companheiro de irmão, né? A gente dá um nome mais forte para uma pessoa que a gente não conhece, né? Por quê? A gente chama de irmão. O que que a gente está querendo dizer? Olha, eu quero poder extravasar o amor que eu sinto em casa para alguém fora do meu círculo familiar, né? E a gente é irmão aonde? Exatamente nessa vontade de poder fazer o bem. É isso que acontece no trabalho do passe, essa exteriorização de amor. O que que o médium é, né, quando faz isso? É um aprendiz. Nós todos somos aprendizes. A gente está aprendendo a irradiar esse amor. E a coisa bonita que tem, né? A gente pode se irradiar esse amor independente de estar aqui no centro. Aqui, a Fran falou muito bem, né? Ela falou assim: "Ah, a gente vem aqui, parece que eu sou recarregado." Na verdade, aqui é a nossa escolinha. Tá? A gente vem aqui para poder receber aquilo que a gente vai dar durante a semana, né? Toda vez que acho que assim, a gente vem para a Terra, a gente vem aqui para poder transmitir alguma coisa de boa para alguém, né? A gente vem aqui para poder aprender. Então a gente estuda, 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 estuda lá em cima. Aí tem a oportunidade de encarnar. Quando vem aqui, esquece, né?
Aí, assim, tem briga de novo, tem raiva, chora, né? Quer fazer o mal para alguém, fala, pô, se eu pego aquela pessoa que está fazendo aquilo comigo no trabalho, ele vai ver o que que eu faço, né? E o que que acontece? A gente vem para uma casa religiosa para ser relembrado disso. A gente vem aqui carregar as baterias. Eu falo que assim, ó, a semana aqui, a terça-feira nossa aqui no centro, é a nossa aula de reforço, é a recuperação. A gente vem aqui fazer recuperação daquilo que aprendeu lá em cima para poder se comportar melhor, tá? Durante o dia. E aí o que que acontece, né? Jesus, ele acho que assim, tem uma das coisas mais bonitas, né, que eu vejo na... Eu vim de um lar católico, né, e ele falava o seguinte, quando eu frequentava a igreja, né, e acho que uma das partes mais bonitas da missa é quando você levantava da missa, estendia a mão para o lado e falava assim, ó, a paz de Cristo. Cara, não tem coisa mais bonita do que isso. Quer dizer, você estende a mão para alguém que você não conhece normalmente e está desejando alguma coisa de boa para ela. Você está exatamente irradiando a mesma energia que a gente irradia aqui no passe. E nesse momento, todo mundo trabalha como médium. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas eu não sou médium, não. Nunca teve isso na. Eu vou numa outra religião. Então, eu acho que não tem isso. Tem sim. A gente faz exatamente isso. O trabalho de passe é exatamente esse. Essa é uma versão católica do que a gente está fazendo. Nesse momento em que você estende a mão para a pessoa e fala a paz de Cristo, você estava transmitindo exatamente essa energia que Jesus veio falar, né? E aí o que que acontece? Como é que você faz, né? Por que que você consegue transmitir essa energia? Porque você mostrou boa vontade, vontade de fazer, de dar alguma coisa de boa para alguém. Uma outra coisa que eu gosto muito, muito, muito do Evangelho, né? Assim, é uma passagem que eu acho maravilhosa, né? É aquela que diz o seguinte: paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Você vê, né? Todos nós somos imperfeitos. Jesus sabia disso, né? Sabe disso, né? O Pai sabe disso. A gente está aqui na Terra exatamente porque a gente está numa situação de aprendizado. A gente está aprendendo o quê? A dominar os nossos sentimentos, a disciplinar os nossos pensamentos. É isso que a gente vem estudar na religião, eu acho assim. A religião, ela não é uma forma de você se privar das dificuldades e das agruras da vida. Não é isso. Ela é um mecanismo, uma ferramenta para a gente aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a educar os nossos sentimentos. Então, quando os espíritos desencarnados eles vão trabalhar no passe, eles não têm um corpo físico. Então, se eles têm um padrão mental desequilibrado, um padrão de sentimento desequilibrado, aquilo é exteriorizado para a gente. Então, quem é esse tipo de espírito? É o espírito que está em busca de vingança, né? Que é o espírito que é atendido aqui numa reunião, como uma reunião, num dia da semana, como o dia de hoje. É aquele que se sentiu prejudicado e ele quer exercer a justiça, né? A justiça que cabe a Deus, tá? Agora, o espírito, né, que está na missão de auxiliar, né, ele vem como? Ele que vai transmitir essa energia, ele precisa ser um espírito extremamente disciplinado dos sentimentos dele, tem um padrão de elevação mental contínua, porque o espírito também, a gente desencarna e continua pensando, continua vibrando, a gente continua tendo o nosso mundo interior. E ele precisa ter dominado esse mundo interior para poder exteriorizar para a gente nesse momento que a gente é atendido aqui durante as nossas reuniões. E então as exigências para um espírito trabalhar lá, né, auxiliando no passo, elas são muito grandes, né? É, eu tirei essas informações, né, de um livro do Chico Xavier, que ele foi psicografado pelo Chico, né? Ele foi ditado pelo André Luiz. É o terceiro livro da série do Nosso Lar, tá? Ele chama Os Missionários da Luz.
capítulo 19. Se alguém tiver interesse depois em consultar, eu recomendo, porque a leitura desse capítulo ela é muito interessante, assim, acho que ela é muito legal, porque ela realmente ela instiga a gente, ela é quase assim, é uma coisa muito empolgante, acho que esse é o termo, porque ela vai falar, olha, todos nós somos capazes de transmitir isso. A gente é um foco, né, criador, né, de cura, de amor, de felicidade muito. E a gente é capaz de influir muito na vida de todo mundo que está com a gente. Mas para isso a gente precisa trabalhar, tá? Os espíritos que estão trabalhando do lado de lá, eles já têm isso muito claro dentro deles. Mas nós que estamos aqui, não dá para ter tanta exigência assim, né? Então, o que que eles falam? Olha, quem está trabalhando do lado de lá, como desencarnado, tem que ser uma pessoa que tem muita fé, tem que ter uma profunda confiança, né, no poder de Deus, tem que ter grande domínio sobre si mesmo e um espontâneo equilíbrio de sentimento, além de ter um padrão mental de elevação contínua em relação aos pensamentos, tá? Agora, isso para a gente é muito difícil. Então, o que que eles pedem, né, para a gente, né, para a gente, cada um de nós aqui, ó? Boa vontade. Só boa vontade. O começo de tudo é boa vontade. Se vocês querem, todo lugar em que você tiver um crente sincero procurando auxílio, né? Procurando trabalhar no bem, ele vai receber auxílio. A espiritualidade vai colocar um anjinho da guarda, um orientador para poder trabalhar com ele, para poder irradiar amor aonde a pessoa estiver. Então, cada um de nós aqui que quiser fazer o bem, em algum momento vai atrair para si um anjinho da guarda, algum orientador espiritual que vai amplificar aquele nosso sentimento. Então, assim, a gente nunca está sozinho. Então, quem acha, né, assim, que essa capacidade magnética ela é restrita ou a um templo religioso, a casa espírita, não, a gente consegue desenvolver isso e carregar. O que a gente vem, então, aqui fazer é acender a nossa luz para a gente conseguir brilhar, inclusive fora dos templos espíritas. Porque, assim, religião, eu sempre digo, não é o que a gente vem fazer aqui, mas é o que a gente faz depois que acaba a palestra, depois que acaba a missa, depois que acaba o culto, né? Eu queria só. Quanto tempo mais a gente tem? Às 8? Tá, então tá. É, Então, assim, olha, o que que. Então, acho que tem dois pontos mais que eu queria abordar, que é o seguinte, ó. O que que a gente tem que aprender a fazer? Então, assim, ó, por que que a religião, né, toda vez que a gente procura alguma casa religiosa, a pessoa que realmente começa a frequentar, ela se sente melhor. Porque ele fala o seguinte, olha, se a gente quiser aprender a irradiar é, desenvolver essa capacidade de irradiar amor, irradiar cura, de poder harmonizar o ambiente onde a gente estiver, a gente precisa trabalhar duas coisas, né? Cuidar do nosso corpo físico e cuidar das nossas emoções. Na parte emocional, o que que a gente tem que tentar controlar, né? Ou inibir? É a mágoa excessiva, a paixão desvairada e a inquietude obsidiante. O que seria essa inquietude obsidiante, né? Eu acho que assim, aquela ansiedade, aquela necessidade que a gente, aquela preocupação excessiva com o futuro. Bom, você vê, né? Então, isso são todas aquelas questões emocionais que acabam desequilibrando a gente, né? E não, em relação ao corpo físico, à saúde física, o que que a gente tem que controlar? O excesso de alimentação, né? Álcool e assim, qualquer outro tipo de droga, né? Bom, mesmo que a gente não acreditasse que existe um componente espiritual nisso, qualquer pessoa, tá aqui, acho que tem médico aqui escutando a gente, não, que parar de beber, não acordar na segunda-feira de ressaca, não usar droga, parar de ficar nervoso, vai ter sua saúde melhorada, né? Mas assim, olha, isso não tem um efeito só no corpo físico, isso tem um efeito espiritual. Que cada um de nós a gente consiga perceber como a natureza dos nossos pensamentos afeta a nossa saúde, tá? Porque afeta aquilo que a gente irradia, né?
Quando a gente irradia, a gente está dando alguma coisa para alguém. Se a gente consegue ter um sentimento positivo, é como se a gente estivesse oferecendo flor, né? Se a gente for jogar, tiver raiva de alguém, a gente vai jogar lama em alguém. Quem joga lama fica com a mão suja. Quem oferece uma flor consegue ficar com um pouquinho do perfume também na mão que tá oferecendo aquela flor, tá? Então, a gente precisa aprender a controlar aquilo que a gente sente, tá? E aí, o que que acontece, né? Assim, a gente fala, poxa vida, tudo bem, isso daí é um negócio muito difícil, eu não dou conta, tudo bem, né? Assim, só que assim, eu vou lá, a gente tem que tentar trabalhar isso interiormente. Não consigo, eu vou lá e peço ajuda no centro, eu vou na minha igreja, né? Eu vou num culto. E o que que acontece? A pessoa fala assim, poxa, então eu vou rezar e vai zerar tudo, né? Aí eu pego, vou lá, vou na terça-feira lá assistir a palestra e zerei a conta, tá tudo bem? É assim que funciona? Não, né? Não é. Tá? E é engraçado porque assim, eles falam exatamente eles abordam exatamente essa questão na nessa passagem do livro e eu acho ela muito válida, né? Porque o que que acontece? Eu acho que assim, a religião, quando a gente pede auxílio espiritual, esse auxílio sempre vem, a gente sempre recebe. Só que a função da gente estar aqui é a gente aprender. E o que que acontece? Se a gente não sofre as consequências das nossas atitudes, a gente não consegue entender que está fazendo alguma coisa errada. Se eu falar para alguém aqui, olha, coloca o dedo lá na tomada, ou apaga o fósforo apertando com o dedo, vocês vão fazer de verdade? Não vai, né? Por quê? Porque dói, né? Dói, dói. Choque dói, queima, né? Queima. Pô, não quero queimar. Por que que eu sei que eu não quero ser queimado? Porque eu já me queimei antes, né? Foi ruim, né? Né? Ah, quando minha mãe tava lá, ela fala, filho, não faz isso, você vai cair, vai se machucar, né? A gente vai lá, cai e machuca, né? Fala, pô, mano, doeu, né? Fala, pois é, eu falei, né? Eu te avisei, né? Então, assim, a gente também tem esses avisos, né? Fala assim, olha, se controla, mantenha calma, não fique irritado desse jeito, né? Tem paciência com o teu marido, tem paciência com a tua esposa, não grita com o teu filho que ele vai ficar com raiva de você, né? E aí você vai lá e faz, né? Aí a gente pega e faz de novo. Aí você fala, putz, tô arrependido e tal. Aí vem aqui e pede ajuda. A pessoa desculpa uma vez, desculpa outra, mas tem uma hora que fala assim, olha, não dá mais, né? Você precisa entender que se continuar errando desse jeito, vai ter consequência. Se a gente aqui entende isso, por que que espiritualmente isso seria diferente? Então, quando a gente acaba errando ou fazendo coisas que a gente sabe que não deveria fazer reiteradamente e vem pedir ajuda, essa ajuda ela é dada até certo ponto. Quando você percebe que a pessoa está errando, isso cessa. O amparo ele diminui. Por quê, né? Porque aí eles falam um negócio muito bacana. Ó. A missão da espiritualidade é de amparar os que erram, mas não de fortalecer os erros. Então, ó, toda vez que você erra reiteradamente, você é amparado. Porém, não é as cargas de forças destruidoras que você acaba acumulando para você, elas não são retiradas, porque a gente precisa poder sentir isso. A gente precisa poder sentir isso. Então é importante a gente entender o seguinte, né? Assim, eu sempre falo que só rezar não resolve, né? A gente tem que trabalhar na nossa mudança interior. O passe só ele não resolve, né? A palestra só ela não resolve se ela não for acompanhada de uma mudança interna. A gente precisa entender o seguinte: a gente vem aqui pedir ajuda, né? Como alguém que está pedindo amparo, mas a gente precisa aprender a se educar, porque a cura do nosso corpo físico, a cura das nossas mazelas emocionais, a cura, né, o equilíbrio dos nossos pensamentos, ele passa necessariamente pelo nosso próprio esforço. Essa é uma batalha individual. Essa é uma batalha individual que a gente precisa aprender
a travar conosco mesmo dia a dia. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha. Eu agradeço muito, né, a atenção de todos vocês, porque para mim é sempre uma oportunidade muito enriquecedora poder compartilhar esses pensamentos que a gente tem com a gente, cada um de nós, cada um dos trabalhadores tem aqui a respeito do que a gente vem fazer aqui. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Só ninguém quis se manifestar, então, primeiro, parabéns pela exposição clara, objetiva, muito bom, muito proveitosa. Em cima do que ele falou, e tudo muito importante, pontuar duas coisas, vamos dizer, a título de resumo e de desfecho. Ele deixou bem claro que o guia da gente é Jesus, e é mesmo, o Evangelho exprime os ensinamentos que ele deixou. Tá? Então, ele é o nosso guia. O Alexandre falou da importância da gente manter o equilíbrio, as boas energias, a nossa sintonia em alta, né? Num bom patamar. E aí tem o ensinamento de Jesus que indica isso para a gente. Qual é o ensinamento? Vigiai e orai. Né? O vigiai, muita gente fala orai e vigiai, mas a ordem correta é o vigiai e orai. Orai, eu vou inverter aqui a colocação. Acho que ninguém tem dúvida, né? A gente vai pedir ajuda dos bons espíritos para aquilo que a gente necessita e for merecedor de receber. Mas e o vigiai? A pergunta é: vigiai o quê? Vigiai três coisas. Primeiro, nossas palavras, né? Há o ditado popular que diz: as palavras têm poder, e é verdadeiro. A gente emana energia boa ou ruim com aquilo que fala. Então, quem cultiva maledicência, quem cultiva fofoca, não está transmitindo boas energias. Então, vigiar primeiro as palavras, tá? Segundo, vigiar os pensamentos. Se a gente já consegue segurar as palavras, já demos um passo adiante, mas não basta. Precisa vigiar pensamento, porque aquilo que a gente vibra, que a gente pensa, se transforma em vibração e seja ela boa ou ruim, ela vai chegar no destino para o qual a gente direcionou, tá? E a terceira coisa são as nossas ações, né? Se a gente tem ações agressivas, más ações, elas também levam com elas uma energia péssima. Então, se você é agressivo, você parte para cima de alguém, vai trocar bolacha, tapa, enfim. A energia que vai impregnada nesses atos é a pior possível. Então, o vigiar é palavras, pensamentos e ações. Acho eu que perfeitamente alinhado com tudo que você disse. Fran, você faz o fechamento? Você abre o microfone dele, Eduardo? Adriano, você quer falar? É isso? Sinaliza para a gente aí, é isso? Você quer falar? É isso, abre o microfone dele. Vamos lá, Não, está aberto o seu microfone. beleza. Boa noite a todos. Eu queria falar das funções, né, do passe. O Alexandre falou que o passe ele funciona também fora do centro. Uma das primeiras ações que temos e recebemos o passe como doação de amor é quando somos crianças e caímos. O exemplo do Alexandre foi muito bom. Quando você cai, sua mãe fala, vai cair. Você vai lá e cai. E ela vem e fala, ou a mãe ou o pai, deixa eu dar um beijo que passa. Quantos de nós já passamos por isso? E quantos de nós já fizemos isso? E quando a criança, ela acredita nisso, ela tem fé. Aquela mulher que se curou da hemorragia, o que ela teve? Fé. Ela sabia que se ela tocasse no pedaço só da veste, ela seria curada. Ela não precisava que Jesus botasse a mão nela, fizesse. Não, ela teve fé para tocar. A mesma coisa é quando a mãe ela vê o sofrimento do filho e ela dá amor.
aquela dor passa. A criança para de chorar. Então, o passe para o trabalhador, ou eu gostaria, isso me chamou muita atenção, a forma que o Alê disse, para o crente, isso foi fantástico, porque o crente, muitas vezes nós associamos só ao evangélico, e não, é aquele que crê. Eu creio em Jesus, então eu sou crente, eu acredito. Quando você crê, você transforma. E o trabalhador que crê, ele vai ser um excelente canal. Que, como até o doutor Evandro, que faz todos os trabalhos de cirurgia no perispírito, sempre quando ele termina, ele agradece a Jesus por ele ser um instrumento de cura, de luz e de amor. Então, nós como trabalhadores de um centro, o passe nada mais é que a nossa doação de amor com todo o auxílio do alto, todo o auxílio desses trabalhadores espirituais que nós não enxergamos, mas sentimos. E aquele que recebe o passe também sente. Era só isso. Muito bem. Ah, eu vim de um lar católico, é engraçado, mas assim, olha, quem diria, né? Assim, a maior médium passista da minha vida tá aqui, ó. Eu já vi, né, vem da a palestra com a gente, que é minha mãe, que tá aqui, e me deixa muito orgulhoso de estar aqui para poder falar para você, viu, mamãe? Eu te amo. Puxa, pessoal, não podia ser encerramento do ano, uma declaração explícita de amor para a mãe. Mãe é tudo na vida da gente. Então, parabéns. Hoje você está iluminado ali. Foi a palestra e foi o encerramento da palestra. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai encerrar e vamos fazer, então, a nossa... Hoje eu fui encarregado de fazer esse encerramento. Vamos para a nossa oração de encerramento. Pessoal que está em casa, aproxima a água. Pessoal que está aqui, que tem a água, aproxima. Porque automaticamente, com a nossa oração, ocorre a fluidificação na água e depois, durante a semana, vocês vão completando, aí vão tomando para receber todos os benefícios da água fluidificada. Então, para o pessoal em casa, vale, para o pessoal que está aqui também, vou pedir para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, se concentrar, para a gente ir para a oração final, para a prece final. Pai Celestial, Mestre Jesus, com o sentimento, nosso sentimento de gratidão alta, agradecemos a oportunidade de estar aqui, participar desse trabalho e receber todas as bênçãos que esse trabalho nos confere. Pedimos que as nossas energias sejam sempre renovadas, que o nosso ânimo seja sempre renovado e que possamos estar aqui de volta para doar e receber essas energias na próxima terça-feira. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal de casa, agradecendo a presença de todos vocês, nos despedimos. Contamos com vocês até a próxima terça-feira. E vocês também renovando sempre o que a